Olá, beleza? Vamos lá. Eu vou tocar um grande clássico do Tim Maia, né? Primavera. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para te dar, trago essa rosa para te dar, trago esta rosa para te dar, meu amor. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para te dar, trago esta rosa para te dar, trago esta rosa para te dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, faz chuva. Hoje o céu está tão lindo, faz chuva. Hoje o céu está tão lindo, faz chuva. Hoje o céu está tão lindo, é primavera, vai chuva. Muito bem, um grande clássico que depois muita gente regravou, né? Mas tomou uma proporção também muito grande na voz de Maurício Manieri, né? Grande músico, tive a felicidade de conhecer até um pouco antes dele tornar-se famoso como ele tornou-se, né? Está um pouco sumido agora, mas é um grande artista, um grande pianista. E Tim Maia nem se fala, né? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. A gente tem tido contato com várias pessoas de diversos estados. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, na Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista, né? Ao qual eu dou aula de violão já há um bom tempo. E é importante que bastante gente
assista, né? A gente fica muito feliz. Ontem eu falei que nós estávamos 17 mil, nós tivemos mais acessos, quer dizer, já passamos de 17 mil, a gente fica muito feliz. É claro que aprender violão não é uma coisa simples, mas é uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa prazerosa, mesmo para aqueles que querem tornar-se grandes profissionais da música, em especial, né? E principalmente para aqueles que querem também ter a música, conhecer, tocar um instrumento, em especial o violão, como um hobby, né? É importante que a gente tenha essa coisa de realmente a gente fazer com bastante satisfação, né? E o aprendizado, como tudo na vida, ele requer um pouco de vontade, um pouco de empenho, né? E eu peço só isso para vocês sempre, né? Estou sempre falando, peguem um violão, um pouquinho. A gente tem tido contato, então, como eu falei, com diversas pessoas de outros estados, do Amazonas, do Pará, olha que beleza, Paraná, Rio de Janeiro. Mandar um abraço imenso para vocês aí que estão assistindo, que estão nos curtindo, às vezes assiste mesmo ao vivo, às 10h30, perto das 10h30, às vezes assistem em outros horários, inclusive as pessoas têm mais assistido em outros horários, porque eu vejo os acessos quando eu termino e depois eu vejo o acesso no outro dia pela manhã e eu vejo que a diferença é muito grande, mas, pessoal, sempre no meu coração aí assistindo, tá bom? E em especial mandar um carinho, um abraço, um beijo no coração para todas as pessoas aqui de Lençóis, tá bom? Para minha família, em especial a Michele, a Marcele, a Mirelle, que estão sempre acompanhando aí, curtindo, e a minha mãe, claro, né? Eu sempre falo que se a gente quer saber se foi uma apresentação legal, se foi uma coisa legal que a gente fez, para a gente ter certeza absoluta, a gente tem que perguntar para a mãe. Aí a gente vai saber se foi bom ou não. Ou seja, muito bom. A gente sempre recebe palavras de carinho. Beijo, mamãe. Eu te amo muito, viu? Então vamos lá, pessoal. Chega de papo. Ontem a gente teve um problema na internet, né? Então nós tivemos um corte. E eu estava falando sobre a transposição de tonalidade. Mudar o tom. Então, você pega uma música que está muito alto, altura, né? Está muito agudo, né? Muitas pessoas às vezes falam alto a questão de volume, não é? Lembra que eu falei as quatro qualidades do som que a gente tem? Então, uma delas é a altura. E a altura não é intensidade. Intensidade é mais forte e mais fraco. A altura é mais agudo ou mais grave. Então eu vou cantar de repente uma música que está muito alto, ou está muito baixo, muito grave, muito agudo, muito grave. Então o que a gente faz? A gente tem que fazer uma transposição de tonalidade. É difícil? Não é difícil. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é nós conhecermos a questão de tons, tonalidade. E principalmente, a gente fala tons, né? Que seria meio tom ou um tom. Então, na casa do violão, pessoal, voltando a explicar, a casa do violão, ela tem meio tom. Então, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa na primeira casa, eu vou para a segunda, o que eu fiz? Eu aumentei meio tom. Eu estou fazendo alguma coisa na quinta, eu volto para a quarta, eu diminuí meio tom, tá? Certo? Então, consequentemente, se eu estou fazendo, por exemplo, aí que a gente começa a entender aquilo que eu falei lá nas primeiras aulas. Pessoal, os acordes com pestana, eles são difíceis de serem feitos, mas quando eles começarem a sair, ficar legal, vocês vão ver que quando a gente toca uma música que tem pestana, muitas vezes fica até mais fácil da questão dela ter pestana propriamente dito. Então, por exemplo, eu estou tocando uma música em sol. Tem o sol aqui, o G, né? E tem o sol aqui. Então, se eu estou fazendo a música em sol maior, e a música tem um som muito agudo para minha voz, ela está muito alta, a altura dela está muito, então o que eu vou fazer? Eu posso voltar meio tom. Aí é só eu pegar e voltar uma casa. Se eu estou tocando a música em dó maior, eu tenho o dó aqui, eu tenho o dó aqui. Se eu pego e vou voltar, porque a música está muito
uma tonalidade muito alta, eu volto meio tom, eu volto um tom. Agora, por exemplo, se eu estou fazendo, eu estou tocando uma música e o acorde não tem pestana, eu tenho que tomar cuidado. Porque, por exemplo, eu não sei onde fazer o Ré com pestana, eu faço só o Ré aqui. Eu vou voltar porque está muito alto para minha voz. Voltar um tom, eu não posso voltar meio tom que seja. Eu não posso fazer isso daqui. Essas 3 cordas eu voltei. Mas e o baixo? Se eu fizer isso aqui? Desafinou. Eu estou fazendo Ré bemol, mas a nota Ré no baixo, Ré natural. Então, se eu sei a pestana, eu volto meio tom aqui. Certo? Então isso é muito importante, nós conhecermos a questão de quando nós fizermos os acordes, quando nós fizermos os acordes, a gente tem que realmente prestar atenção se, quando a gente está voltando meio tom, a gente está voltando em todas as notas. Então a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte: conhecer aqueles degraus da escala. Isso é muito importante, porque ele ajuda a gente, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz muito, então tem que ser um pouco menos. Ele ajuda a gente a ter uma visão melhor. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ele ajuda eu a ter uma visão melhor. Quer aproximar um pouquinho? Pode aproximar. Então eu coloco Dó sustenido. Como eu estou subindo, então é sustenido que eu vou usar. Ré sustenido. Mi, Fá sustenido. Sol sustenido. Lá sustenido. Si. Aí se eu continuar, vai ser o Dó e assim vai. Tá bom? Eu tenho que lembrar o seguinte. Lembra que eu comentei? De um degrau para outro eu tenho meio tom. Como se fosse a questão de eu avançar uma casa. Então, por exemplo, imagine que eu estou na primeira casa. Se eu vou para a segunda casa, eu subi um degrau. Eu aumentei meio tom. Um semitom, né? Alguns professores usam sempre o termo semitom. Meio tom ou semitom. E aí, consequentemente, meio tom. Então, cada casa equivale a um degrau. Olha que legal. Não tem como errar, pessoal. Ah, professor, mas eu não sei isso bem. Mas devagar, você tem que ir assimilando. Por quê? Porque, consequentemente, a gente vai ter a noção mais prática de ter uma mudança de tonalidade sem necessariamente ter alguma coisa escrita. Mas hoje não tem problema, pessoal. Hoje a gente tem que entender o seguinte: nós estamos aprendendo. Então, o que acontece? A gente tem que escrever. Entendeu? Tem coisas que a gente escreve que fica mais fácil de visualizar. E com o tempo a gente não precisa mais escrever. Certo? Então, o que acontece? Olha, do Dó para Dó sustenido, meio tom Dó sustenido para Ré, meio tom Ré para Ré sustenido, meio tom Ré sustenido para Mi, meio tom, olha, Mi para Fá, meio tom. Então, cada degrau equivale a uma casa. Eu estou subindo o degrau e estou avançando uma casa em direção à boca. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma música. Por exemplo, vamos pegar uma música bem simples. Deixa eu ver aqui uma música bem fácil para a gente fazer. E aí nós vamos dar uma recordada também nos ritmos, né? Matar, como falam, né? 2 coelhos com uma paulada só. Por exemplo, Era um Garoto. A música é rock and roll, né? Quem pegou lá nas primeiras aulas, eu não me recordo qual aula é, perto da 5ª aula, um pouquinho antes ou um pouquinho depois.
Era um garoto. Quais são os acordes que entram na música Era um Garoto? Ré, Lá com sétima, Sol. O Lá com sétima também pode ser o A, né? Que é o Lá. Depois, tem uma outra passagem, que é o Mi. Depois, lá embaixo, Ré. Vamos colocar o Sol. Sol. Aquela parte que fala, mandado foi ao Vietnã, né? Fá sustenido menor, Mi menor e Ré. Aí eu canto a música, vamos imaginar, né? Eu canto a música e a música está muito alta para mim. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas assim. Cantava Help em Ticket to Ride, ou Lady Gente Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mas uma carta sem esperar. Da guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stone, stop com Beatles song. Mandado foi ao Vietnã, lutar com Vietcong. Isso, então o que aconteceu? Eu fiz o acorde e de repente eu falei, nossa, essa música está muito alta. Aqui vamos usar o Lá, fica mais fácil da gente entender. Muito alto. Então eu estou em Ré, consegue visualizar? Eu estou em Ré, isso. E depois, levanta um pouquinho aqui, fazendo um favor. Isso, um pouquinho mais. Aí. Eu estou em Ré, né? Aí. Eu estou em Ré, só que está muito alto. Então o que eu vou fazer? Se está muito alto, eu tenho que deixar mais baixo. Se está muito aguda, eu tenho que deixar mais grave. Geralmente, a gente começa voltando um tom. Principalmente nas músicas que não tem alteração nos acordes, só nesse caso, mas não tem problema também, é muito pouco. É legal que a gente volte uma tonalidade, um tom. Por quê? Porque aí os acordes vão continuar sem alteração, então fica mais fácil de tocar, a gente tem que pensar isso. Então, olha, no lugar de Ré, eu vou voltar um tom. Estou no Ré, Dó sustenido é meio tom, depois Dó é um tom, então eu estou aqui, ó, Dó. Aqui que vai ser um tom. Depois, no lugar de Lá, eu vou voltar um tom, ou seja, descer 2 degraus. Eu vou para Sol. Depois, no lugar de Sol, eu vou voltar um tom. Eu vou para Fá. Depois, no lugar de Lá, eu já pus o Sol. E no lugar de Mi, cadê o Mi? Está aqui, ó. Estou no Mi, vou voltar um tom. Vou para Ré. Ótimo. Aí eu estou em Sol. Fá. Olha que legal, eu estou num Fá sustenido. Aí você pode perguntar, professor, mas esse daí é Fá sustenido menor. Não tem problema. Você vai alterar só as cifras básicas, né? Então, Fá sustenido menor. Você vai voltar um tom. Você vai para qual? Mi menor. Aí eu chamo a atenção o seguinte, um erro que acontece muito. Porque aqui está sustenido, o de baixo tem que ser sustenido também. Nada a ver. Você está voltando um tom, então Fá sustenido para Fá meio tom, Fá para Mi meio tom. Meio mais meio dá 1. Então você vai voltar para Mi, não para Mi sustenido. Por quê? Se você fosse voltar para Mi sustenido,
seria voltar, não a quantidade de tom que a gente fala, uma outra coisa. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Um tom. Eu não vou nem entrar em detalhe do Mi sustenido para não complicar mais a cabeça. Mas vamos pensar nisso, ó. Qual é a tonalidade da música? Lembra que eu falei ontem? Isso é importante. A tonalidade da música é Ré. Eu vim de Ré para Dó. Eu voltei um tom. Então, todos os acordes eu vou voltar um tom. Estou no Fá sustenido, vou voltar um tom. Tem que descer 2 degraus. Vou para Mi. Depois estou para Mi. Mi menor. Para onde que eu vou? Ré menor. Nós temos que achar a tonalidade. Lembra que eu falei para nós acharmos a tonalidade? Na maioria das músicas, isso não é sempre, não é nem uma coisa 100% teórica. Na maioria das músicas, quando a gente canta a música, a primeira sílaba tônica da palavra, o acorde que eu estou fazendo, geralmente é isso. O mais ideal, o mais certo, é nós fazermos uma análise harmônica. Aí a gente consegue descobrir a função dos acordes e consegue achar a primeira, que seria o acorde principal, que seria a tonalidade. Mas de imediato, vamos entender assim, a gente vê qual que é o primeiro acorde lá quando a gente entra cantando. Esse primeiro acorde, na maioria das vezes, vai ser a tonalidade. Então, achei a tonalidade, é maior. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto que eu vou fazer a mudança de tonalidade. Eu vou mudar um tom, uma tonalidade, porque eu vou simplesmente cantar um pouco mais grave, está muito agudo para mim. Suponhamos que essa música tivesse muito agudo para mim. Então eu voltei. A tonalidade, o acorde, tem um tom. Então, primeira coisa, achei a tonalidade. Segunda coisa, defino quantos tons eu vou voltar. Ou quantos tons eu vou subir. Às vezes a música está muito grave, eu vou subir. Ótimo. Então eu subo ou desço, nesse caso eu desci um tom. Então todos os acordes eu vou descer. Outra coisa, os acordes que estão com menor, eles têm que continuar menor. Suponhamos que aqui eu tinha colocado 7. A7. Então eu vou mudar para G7. Tá? Os números eu continuo copiando. Ou seja, se está com número, eu desço a tonalidade, desço um tom, desço 2 tons, ou subo um tom, mas o número continua. E principalmente, nós vamos prestar atenção se deu um tom. Então, aqui está sustenido. É Mi menor, não preciso colocar Mi sustenido, é outra coisa. Um tom é do Fá sustenido para o Mi. Está menor? Então eu coloquei Mi menor. Está com número? Eu coloco número. Está menor? Eu coloco menor. Está com sustenido ou bemol? Eu vou ver aqui na escalinha se vai precisar colocar sustenido ou bemol. Então, se eu for tocar essa música, eu vou perceber que vai ficar mais grave. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas assim. Cantava Help and Ticket to Ride, ou Lady Jane, e a ser